Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática Discreta 2. Nesta aula 20, iremos continuar falando sobre o circuito hamiltoniano. E aqui é interessante frisar que na aula passada a gente viu um método, utilizando o método de tentativa e erro, para encontrar se existe ou não um circuito hamiltoniano ou um caminho hamiltoniano. E quando a gente trabalhou nas aulas passadas sobre grafos eulerianos, tivemos uma condição necessária e suficiente, bem evidente, né? E bem facilmente verificável. Porém, para os grafos hamiltonianos não há essa técnica. Por isso que não existe ainda, até agora, uma comprovação de um algoritmo que resolva todos os tipos de grafos hamiltonianos. Já nos grafos do tipo euleriano, a gente consegue identificar se existe ou não caminho de Euler. Já para os grafos hamiltonianos, não. O que a gente tem é teorias, né, sobre teoremas, na verdade, que podem ser aplicados e a gente vai ver que em alguns casos ele vai funcionar e em outros casos não. Porém, em sua maioria, eu vou trazer dois exemplos aqui de teoremas que podem ser aplicáveis para encontrar, para determinar se um determinado grafo ele é hamiltoniano ou não. Na verdade, sabe-se pouco em geral sobre os grafos hamiltonianos, e a maioria dos teoremas são da forma de se G possui arestas suficientes, então G é hamiltoniano. Não exatamente dessa forma, né? Os dois teoremas mais celebrados estão enunciados a seguir. Esses teoremas têm condições suficientes, porém não necessárias. Possa ser que a gente aplique esse teorema para alguns grafos e dê certo e para outros não, como eu falei. E aí, condições suficientes para que o gráfico contenha um circuito hamiltoniano. É dada pelos teoremas 1 e 2 abaixo. No teorema 1, diz o seguinte. Um grafo conexo, tem que ser um grafo conexo para existir um ciclo hamiltoniano. Tem que ser simples, não pode ser um grafo... Tem que ser um grafo simples aí com n vértices. Esse n tem que ser maior ou igual a 3. Ou seja, a partir de grafos com 3 vértices para cima, podemos verificar se existe ou não um circuito hamiltoniano utilizando esse teorema. E aí ele vai verificar se cada grau de cada vértice é pelo menos n dividido por 2. Ou seja, se o grau do vértice, de todos os vértices do nosso grafo, ele é menor ou igual a n dividido sobre 2. Né? Se ele for maior, já implica dizer que já não existe aí um circuito hamiltoniano, segundo o teorema. Já o teorema 2 diz o seguinte: se G é um grafo conexo, simples e com n vértices, porém esse n tem que ser maior do que 3, ou seja, a partir de vértices com 4, grafos com 4 vértices, a gente consegue verificar esse teorema 2. E diz o seguinte: se D de V mais D de W, de dois vértices que são ditos não adjacentes, se eles se somar os graus deles e ele for maior do que n, significa dizer que existe menor ou igual, no caso maior ou igual. Se ele for menor, significa dizer que não existe um caminho hamiltoniano. Se ele for maior ou igual para cada vértice, a gente comparar isso, existe um caminho hamiltoniano, ou seja, um circuito hamiltoniano. E a gente vai verificar esses dois teoremas através dos seguintes grafos. Então eu tenho aqui esses dois grafos, a gente vai lá para a ferramenta para fazermos na prática. Bem, nós estamos aqui com esses dois grafos e a gente vai aplicar os dois teoremas. A seguir, nós iremos fazer aqui para cada um dos grafos, certo? Aplicando os teoremas. Porém, preciso fazer aqui a tabela da adjacência, caso a matriz, né? Como aqui tem 6 vértices, então vou criar 7 colunas e 7 linhas, sendo que sempre a gente coloca um para cabeçalho, e aí vou disponibilizar os vértices aqui. E em seguida fazer a matriz de adjacência. Pronto, nós estamos aqui com uma matriz de adjacência, né? Nós temos aqui uma matriz. Agora vamos colocar aqui as relações. O A só está relacionado com B, com E e com D. Então, com B, com D e com E. Os demais vértices, eles é zerado aqui, né? Que não existe relação de adjacência. O B, por sua vez, é adjacente ao vértice A, ao vértice C e ao vértice F. Nos demais casos, não.
O vértice C, por sua vez, é adjacente ao vértice B, ao vértice F e ao vértice D. Nos demais casos, não. O D, por sua vez, é adjacente ao vértice A, ao vértice E e ao vértice C. Os demais casos não são adjacentes. O E, por sua vez, é adjacente ao vértice F, ao vértice A e ao vértice D. Dos demais casos, não. Como o grafo aqui não é direcionado, então vai dar uma matriz simétrica em que a diagonal principal é zerada por conta que não existe laços. O F, ele é adjacente ao vértice E, ao C e ao B. E aos demais casos, não. Depois que a gente encontra a matriz de adjacência, a gente já fez isso parecido, implementou também algo parecido. E a gente vai adicionar aqui uma nova coluna para calcular o grau. O grau seria a soma de todas as arestas, né, no caso, das relações. Então aqui todos os vértices ele tem grau 3. Se todos os vértices têm grau 3, então eu vou aplicar aqui o teorema 1. O teorema 1 diz o seguinte, diz que para ele existir um caminho hamiltoniano, esses vértices têm que ter grau, todos os vértices desse grafo têm que ter grau menor ou igual a n dividido por 2. Nesse caso aqui, aplicando o primeiro teorema, deixa eu colocar aqui teorema 1. E diz o seguinte, o n é igual a 6. E aí, nesse caso, nós temos que o grau dele tem que ser menor do que 3, né? Que seria n dividido por 2. Então, ou tem que ser menor ou igual a 3. Como todos eles são menores, ou no caso são todos iguais a 3, então significa dizer que existe um circuito hamiltoniano. Isso a gente pode comprovar. Por exemplo, eu posso começar aqui pelo vértice D, ir para o vértice A, depois para o vértice B, volto para o F, ou até mesmo vou para esse aqui melhor. No caso, a gente é um método de tentativa, né? Então a gente não tem uma certeza, mas podemos ir para o vértice A, depois para o vértice E, depois para o vértice F, depois para o B, C e depois voltar para o D aqui. E aqui eu fiz... Deixa eu só ajeitar isso aqui, colocar... Pronto. Aí agora eu vou só pintar aqui para dizer que eu percorri, né? Eu passei por todos os nossos vértices. Então esse aqui é um circuito hamiltoniano. Conseguiu percorrer todos os nossos vértices apenas uma única vez. E saiu do vértice D e voltou para o vértice D. Qualquer vértice que eu saia, por exemplo, do vértice F, eu consigo fazer através desse circuito. Então, pelo teorema 1, existe a aplicação aqui do circuito. Agora vamos para o teorema 2. O que diz o teorema 2? Diz o seguinte, temos que verificar se o n ele é maior do que 3. Né? No caso, esse n já é maior, né, do que 3, satisfaz aquele critério. E aí, nós precisamos verificar o grau dos vértices que não são adjacentes. Por exemplo, aqui no A, eu sei que o A não é adjacente ao vértice C e nem ao vértice F. Então, vamos comparar o A com o C e com o F. Como aqui os graus são todos iguais, né, então a gente já tem uma noção de como é que vai ser a resposta. Porém, vamos supor que sejam diferentes. Então, eu vou colocar aqui o D de A mais o D, o grau do vértice do vértice C, ele tem que ser maior ou igual a n, nesse caso, maior ou igual a n. N é igual a 6, né? Então tem que ser algo assim. Então, aí, nesse caso, como cada um deles tem grau 3, então 3 somado com 3, ele vai ser... Qualquer combinação que a gente faça aqui, mas a gente só para fazer o teste, certo? A gente faz essa comparação. Vamos supor que tem graus diferentes. Aí você vai fazer para isso, olha só. Para comparar o D de A com o C e com o F, não vale comparar com ele mesmo, porque não faz sentido, certo? Mas aí, nesse caso, a gente faz com os outros vértices. Nesse caso, o C e o F, que eles não são adjacentes ao vértice A. E aí, a gente verifica, por exemplo, D de A, agora mais o D de C, no caso o D de F, eles têm que ser maior
ou igual a 6, que é o N. Aí você vai fazer isso para todos. Aí depois vai para o vértice B. Por exemplo, o vértice B não é adjacente ao vértice D e nem ao vértice E. Então, D de B mais o D de D, ele tem que ser maior ou igual a 6. E também o D de B somado com o D de E tem que ser maior ou igual a 6. Então, tem que verificar para cada uma das relações. E aí, como aqui nesse caso, todos os vértices, eles são grau 3, se a gente fizer qualquer combinação aqui de vértices que não são adjacentes ao vértice original, se somar com 3, 3 com 3 vai ser sempre maior ou igual a 3. Então, pelo teorema, o teorema 2, ele também ele tem o ciclo hamiltoniano. Nesse caso, tanto o teorema 1 como o teorema 2 é aplicável para esse grafo. Vamos fazer agora para o próximo. Vou aplicar agora, aqui nesse caso temos 5 vértices, então dá para aplicar tanto o 1 como o 2, né? Então, vou fazer aqui a matriz de adjacência. A matriz ela vai ter 6 colunas e 6 linhas, sendo que uma é para o cabeçalho. E eu vou distribuir aqui os vértices A, B, C, D, E. Aqui também A, B, C, D e E. E eu vou colocar a relação da adjacência. Nesse caso, o A é adjacente ao vértice B, ao vértice C e ao vértice D. Só não ao vértice A e nem a ele mesmo. O B, por sua vez, é adjacente ao vértice A, ao vértice D e ao vértice C, exceto ele e o vértice E. O C, por sua vez, é adjacente ao vértice A, ao vértice B e ao vértice E. Não é adjacente nem a ele mesmo e nem ao vértice E. O D, por sua vez, é adjacente ao vértice A, ao vértice E, ao vértice B, porém não é adjacente ao vértice C e também nem a ele mesmo. Já o vértice E, por sua vez, é adjacente apenas aos vértices D e C. A gente coloca dessa forma. E aí, para calcularmos o grau, basta somar cada linha. Isso a gente consegue fazer implementando computacionalmente. A gente soma todas as linhas, né? Cada linha vai determinar o grau de cada vértice. E observa que o vértice E tem grau 2. Então já tem uma diferença em relação a esse aqui, né? Então já pode ser que tenha uma resposta diferente. E também tem um número de vértices menor, né? Então, mas aí nesse caso, como aqui, aplicando o teorema 1, o que vai acontecer? Aplicando o teorema 1, nós temos a seguinte situação. O n é igual a 5, e aí o grau desses vértices tem que ser o quê? 5 dividido por 2, que dá 2,5. Né? Então, 2,5 tem que ser. E aí, se a gente for aplicar o teorema 1, o que vai acontecer? O 3 ele não é menor do que 2,5. Então, pelo teorema 1, esse gráfico aqui poderia ser considerado não hamiltoniano. Certo? Então, já poderíamos excluir de cara? Vamos fechar o teorema 2. Por isso que eu falei, não se aplica a tudo, né, esses teoremas. Aí vamos fazer mais outro. Agora vamos pegar o teorema 2. O teorema 2 é o seguinte. Além de verificar a adjacência, né, do vértice, no caso o grau deles, a gente tem que verificar os graus que eles não são adjacentes. Então, aplicando o teorema 2 aqui embaixo, o que vai acontecer? Diz o seguinte, nesse caso, como 5, o n é igual a 5, então o 5 é maior do que 3. Tá ok, então satisfaz aquela primeira condição. Depois, em seguida, a gente vai verificar o grau de cada vértice. O vértice A ele não é adjacente ao vértice E, então vou somar o D de A com o D de E, e essa soma tem que ser maior ou igual a 5, que é o N. O D de A, o grau de A é 3, o grau de E é 2. Somando 3 com 2 dá 5, então 5 é maior ou igual a 5. Então aqui, para o primeiro caso, resolveu. Agora vamos para o vértice B. Então o D de B somado com o D de E, aí vai ser também maior ou igual a 5, porque o grau do vértice B é 3 e o grau do vértice S é 2. Somando 3 com 2 dá 5 e 5 é maior ou igual a 5. Se a gente fazer também para o vértice C, o que vai acontecer? O C ele não é adjacente ao vértice
não é adjacente ao vértice D, né? Ele não é adjacente, o C não é adjacente ao vértice D. Então, vamos somar o D de C com o D de D e vamos verificar se ele é maior ou igual a 5. Como o D de C ele é 3, e 3 mais 3 vai dar 6, e 6 é maior ou igual a 5, então, aqui nesse caso, satisfaz esse critério. Da mesma forma, o C, como nesse caso, se somar o D de D com o D de C, vai dar a mesma coisa, né? Então, porque o D, ele não é adjacente ao vértice C. Então, aqui vai dar isso assim, olha só. Vai dar certo. E o E, ele não é adjacente ao vértice B e ao vértice A. Então, a gente já fez isso aqui, olha só, a relação antes. É porque aqui está redundante, né? Então, isso aqui não precisa. Se a gente já fez o D com o A com E e o E com B, então tanto faz fazer o E com A ou A com E. Então vai dar a mesma coisa aqui. E a gente percebe que em todas as situações, pelo teorema, a gente satisfaz o teorema 2. E aí a pergunta que se faz, existe ou não um circuito hamiltoniano aqui? Pelo teorema 2 existe. E a gente vai provar isso também mostrando através aqui do método de tentativa. Olha só, se eu sair do vértice D e ir para o vértice A, para esse trajeto, depois eu posso ir para B, depois posso ir para C, e em seguida vou para E, e do E eu volto para o D, olha só. E até um circuito desse simples, né? Olha só, aqui também existe um caminho hamiltoniano. Por isso que os teoremas ainda não existe uma unanimidade para cada um. Posso ser que, por exemplo, funcione para o teorema 1 e não funcione para o teorema 2. Pode ser que não funcione para o teorema 1 e funcione para o teorema 2 e assim por diante. Pode funcionar para os dois também nesse caso aqui, olha só. Funciona para os dois. Pode ser que, se não funcionar para nenhum dos dois, significa dizer que realmente não é hamiltoniano, né? Porque aí se eles cobrem, esses teoremas cobrem uma grande variedade de grafos, né, tipos de grafos, neste caso, em algumas situações que não satisfazem nem o teorema 1 nem o teorema 2, possa ser que não existe um caminho hamiltoniano, certo? Então, temos que observar aqui essas nuances de cada um do teorema. Então, por isso que não existe ainda um algoritmo computacional que resolva esses problemas, para determinar se existe ou não um circuito hamiltoniano. Então, bem, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima.